Eu sou aluno da Veterinária de Albuquerque Filho e este é um trabalho, uma videoaula sobre estaticidade. Estaticidade interna. Material internamente hipostático. Para um corpo rígido ser internamente hipostático, tem que existir algum movimento interno dos elementos que compõem a estrutura do corpo rígido. No caso aqui, nós temos um engaste e um apoio do tipo rolete. No caso, a rótula essa rótula vai fazer com que esse apoio do tipo rolete possa deslizar ao longo do eixo X, tornando assim o corpo rígido internamente hipostático. Estaticidade interna, internamente isostático. Para um corpo rígido ser internamente isostático, não pode haver movimento interno no corpo rígido, e todos os esforços internos solicitantes podem ser determinados trabalhando com as equações de equilíbrio. No caso aqui nós temos dois apoios do tipo 2 e uma rótula. Mas apesar dessa rótula estar entre as duas vigas, não haverá movimento, pois os apoios estão bem distribuídos, tornando assim um equilíbrio estático. Internamente hiperestático. Para um corpo rígido ser considerado hiperestático, não pode haver movimento interno do corpo rígido. Porém, as equações de equilíbrio não são suficientes para achar todos os esforços solicitantes. No caso aí nós temos um apoio do tipo engaste e um apoio do tipo 2. Nós teremos não haverá movimento e nós não teremos equações suficientes para poder encontrar todos os esforços solicitantes. Estaticidade externa. Externamente hipostático. Para um corpo ser considerado externamente hipostático, tem que haver ao menos um movimento do corpo como um todo. Isso se dá pela má distribuição dos apoios. No caso aí nós temos dois apoios do tipo rolete. Nenhum dos dois apoios vai causar reação ao longo do eixo X. Então, qualquer força que seja aplicada nessa viga ao longo do eixo X causará movimento à estrutura. Então, nós teremos um apoio, uma estrutura externamente hipostática. Externamente isostático. Agora nós temos um apoio do tipo 2 e um apoio do tipo rolete. Para que um corpo seja considerado externamente isostático, não pode haver movimento, pois os apoios são distribuídos adequadamente. Todas as reações de apoio são encontradas utilizando apenas as equações de equilíbrio. Na nossa figura agora, nós teremos um apoio que causará reação ao longo do eixo X e os dois apoios causarão reação ao longo do eixo Y. Então, a barra está em equilíbrio estático. Não haverá movimento independentemente de onde a força for aplicada. Externamente hiperestático. Para que um corpo seja considerado hiperestático, não pode haver movimento, pois os apoios são distribuídos adequadamente.
Porém, as equações de equilíbrio não são suficientes para encontrar todas as reações de apoio. Agora nós temos dois apoios do tipo 2, o que é mais do que o suficiente para manter esta barra em equilíbrio. No caso aí nós temos quatro reações, no caso só seriam necessárias 3 para poder manter estático o equilíbrio. Estaticidade. Estruturas hipostáticas. Uma estrutura hipostática não é estável, não possui equilíbrio estático, possuindo assim um grau de liberdade ou movimento livre. Esse tipo de estrutura geralmente possui um número de reações inferior ao número de equações de equilíbrio estático, mas também pode vir com o número de reações igual ou superior ao número de equações, mas pelo fato de os apoios estarem distribuídos de forma ineficaz, ainda continua configurada a condição de hipostaticidade. Bem, se nós tivéssemos uma barra e vários apoios do tipo rolete, esta barra teria mais reações do que equações e continua configurado a hipostaticidade na barra. Estruturas isostáticas. Uma estrutura isostática é estável, mas contém um número exato de reações para manter o equilíbrio. Os apoios estão eficazmente dispostos, impedindo qualquer possível movimento do corpo. Existem dois tipos de estruturas isostáticas: estruturas em que o número de reações é igual ao número de equações de equilíbrio, e estruturas em que o número de reações é maior que o número de equações de equilíbrio. Nesse caso, além das equações de equilíbrio estático, nós teríamos que ter mais equações para igualar ao número de reações. No caso aqui nós temos voltando ao nosso exemplo, nós temos dois apoios, um do tipo 2 e um do tipo rolete. Isso configura um equilíbrio isostático, pois é exatamente necessário para se manter o equilíbrio. Estruturas hiperestáticas. Uma estrutura hiperestática tem um número de reações maior que o número necessário para impedir qualquer movimento. Então pode-se retirar algumas reações e o sistema ainda configuraria equilíbrio estático. As estruturas hiperestáticas têm um grau que é igual ao número de reações que podem ser retiradas. Aqui nós temos um exemplo. Temos dois apoios do tipo 2. E, no caso, se nós retirássemos a força, uma das duas forças ao longo do eixo X, uma das duas reações ao longo do eixo X, ainda configuraria equilíbrio estático. Mas nós temos que tomar cuidado, pois a retirada errada de algumas reações poderia causar a falta, poderia retirar o corpo do equilíbrio. No caso, se nós retirássemos daí uma dessas reações no eixo Y, nós não teríamos mais o equilíbrio estático. Não teríamos mais o equilíbrio. Há alguma atenção especial que deve ser tomada ao classificar uma estrutura como isostática ou hiperestática? Explique. Sim, temos que observar se ela é
tanto na interna como externamente. E para observar a diferença entre as duas, a isostática terá o número de reações necessário para configurar equilíbrio, e a hiperestática tem o número de reações superior ao necessário. Fim.